No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre suspeição do ex-juiz Sérgio Moro de surpresa e declara antigo titular da 13ª Vara Federal de Curitiba como parcial nas condenações ao ex-presidente Lula. Em outra decisão do STF, ministro Marco Aurélio Mello nega a ação do presidente Jair Bolsonaro, que pedia a derrubada de decretos dos governos do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul sobre restrições de circulação de pessoas para conter a pandemia. Bolsonaro dá posse a novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em cerimônia reservada, fora da agenda oficial, após mais de uma semana de polêmicas em torno do sucessor de Eduardo Pazuello. Servidores públicos realizam hoje Dia Nacional de Mobilizações, Paralisações e Greves contra o governo de Jair Bolsonaro. Essas e outras notícias na edição desta quarta-feira, 24 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Esse 24 de março é um dia importantíssimo para o nosso funcionalismo público. Servidores de todo o país realizam um Dia Nacional de lutas, mobilizações, paralisação e greve, onde estão sendo organizadas carreatas, panelaços e suspensão de atividades. Essa mobilização foi chamada por sindicatos, centrais sindicais e movimentos populares, tendo como objetivo a defesa do serviço público, a busca pela vacinação contra a Covid-19, a cobrança por um auxílio emergencial que atenda às necessidades da classe trabalhadora e pelo lockdown para frear a propagação do novo coronavírus, bem como pela responsabilização de Jair Bolsonaro pelas quase 300 mil mortes por conta da doença, número que devemos atingir nesta quarta-feira. Fica aqui registrado todo o apoio da equipe do Faixa Livre aos servidores públicos do nosso país, que esse Dia Nacional de Lutas possa representar o início de um movimento organizado de toda a classe trabalhadora, com o objetivo de tirar do Palácio do Planalto esse genocida chamado Jair Bolsonaro, que extermina a população brasileira e entrega as nossas riquezas nas mãos do capital internacional ao lado desses ultraliberais. Mas eu gostaria de comentar também um episódio que certamente ficará marcado. O país teve ontem a confirmação de que uma das páginas mais sombrias da nossa história estava mesmo contaminada por interesses escusos. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgou ontem, após o ministro Gilmar Mendes pautar de surpresa o pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos casos envolvendo a condenação do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato pelo então titular da 13ª Vara Federal de Curitiba. O resultado foi um histórico 3-2, indicando a parcialidade de Moro para julgar os processos referentes ao petista ao apontar interesse direto do ex-juiz na prisão de Lula. O ministro Nunes Marques, que havia pedido mais tempo para analisar o processo no início do mês, devolveu o caso à corte e votou contra a tese de Mendes pela suspeição de Moro. Já Carmen Lúcia, que havia votado a favor do ex-juiz, reviu seu posicionamento e ficou ao lado de Gilmar Mendes e de Ricardo Lewandowski, formando a maioria. O outro que defendeu a imparcialidade de Moro foi Edson Fachin,
reconhecido lavajatista no STF. Desta forma, todos os processos envolvendo o ex-presidente que passaram pelas mãos do ex-juiz estão anulados, pondo fim à farsa que representou a Força-Tarefa de Curitiba, que tinha como único objetivo condenar Lula e retirá-lo da disputa pela presidência em 2018, abrindo espaço para a vitória dessa figura nefasta que é o Jair Bolsonaro, que prontamente escolheu Sérgio Moro como um dos pilares do seu governo, ao lado de Paulo Guedes. Um dia realmente histórico para o Brasil. Para finalizar, eu quero abordar rapidamente esse imbróglio que foi a posse do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que se deu também ontem em uma cerimônia secreta em Brasília, sem a participação da imprensa. O jornalista Bernardo Melo Franco, em seu artigo no jornal O Globo de ontem, explica os verdadeiros motivos para a demora do presidente Jair Bolsonaro em empossar o escolhido para a vaga de Eduardo Pazuello. O título do texto é "Blindar aliados com foro privilegiado é coisa de porcos", dizia Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro estuda criar um novo ministério para blindar o general Eduardo Pazuello. A ideia é manter o auxiliar com foro privilegiado no Supremo e, com isso, protegê-lo da mira dos juízes de primeira instância. A manobra tem sido comparada à nomeação de Lula para a chefia da Casa Civil em março de 2016. Na época, a então presidente Dilma Rousseff foi acusada de tentar driblar a justiça para evitar a prisão do aliado. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, anulou a posse de Lula e deu o empurrão final para a queda do governo petista. No dia em que o convite ao ex-presidente foi anunciado, o então deputado Bolsonaro fez protesto na Praça dos Três Poderes. Em vídeo divulgado nas redes sociais, ele convocou manifestantes e descreveu a nomeação como uma coisa de porcos. "Estou aqui na frente do Palácio do Planalto. Na verdade, na frente de uma pocilga. Porcos estão lá dentro agora, com faixa presidencial e broche de ministro de Estado, zombando, debochando do povo brasileiro", esbravejou. Para Bolsonaro, os porcos são sempre os outros. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. Bom, nós tínhamos agendado para o programa de hoje uma entrevista com o professor Luiz Carlos de Oliveira e Silva,
Mas infelizmente ele não conseguiu responder à entrevista até o horário em que foi combinado. Por conta disso, nós vamos repetir a entrevista que foi ao ar ontem com o presidente nacional do PSTU, José Maria de Almeida, o Zé Maria. A entrevista com o professor Luiz Carlos será veiculada no programa de amanhã. Zé Maria, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes da Faixa Livre. O prazer é meu estar aqui com vocês mais uma vez. Zé Maria, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Zé Maria, o nosso país está entregue a essa figura que dispensa apresentações, que é o presidente Jair Bolsonaro. Além de seguidamente negar a gravidade da pandemia, provocando esse cenário trágico de quase 300 mil mortes no país, ele acabou sendo guindado ao cargo máximo da República ao se aliar a esses ultraliberais que alimentaram um sentimento antipetista na população brasileira. E aqui não vai nenhuma defesa ao Partido dos Trabalhadores, muito pelo contrário. Mas o fato é que qualquer um seria melhor que esse sujeito que teve uma carreira medíocre na política e mesmo nas Forças Armadas, de onde quase foi expulso. Primeiro, Zé Maria, qual é a análise que você faz para todo esse drama que o país atravessa sob a gestão do ex-capitão? Então, Anderson, o nosso país vive uma tragédia de grande magnitude. Grande magnitude. Por um lado, nós já passamos das 3 mil mortes diárias, podemos chegar a 4, 5 mil mortes por dia, 500 mil de mortes no meio do ano, de acordo com os especialistas, né? E, por outro lado, a tragédia nas condições de vida da população causada pela situação da economia do país, né? E se isso tem, por um lado, seja uma motivação, um pano de fundo que é a pandemia, que atinge todo o planeta, uma crise de saúde pública de enorme dimensão e também a crise na economia que gera o desemprego recorde que nós temos no país hoje, uma parcela imensa da população que perdeu a sua fonte de renda, ou seja, o sustento, a fonte do sustento da sua família. Por outro lado, é preciso dizer que no nosso país nós temos um governo, né, e um presidente da República que se associou ao vírus para poder ampliar as consequências, a tragédia causada pela pandemia. Ou seja, nós temos um governo genocida no Brasil. E o Bolsonaro fica bravo quando ele é chamado de genocida, mas na verdade não é xingamento, é uma definição. A Faculdade de Saúde Pública da USP, junto com a Conectas, fizeram um estudo e demonstraram de forma categórica, né, relacionando medidas, dezenas de medidas que foram sistematicamente tomadas por Bolsonaro desde o começo dessa pandemia e dezenas de omissões que o governo praticou também desde o começo dessa pandemia, que na verdade ajudaram a disseminação do vírus pelo país e a expor a população desprotegida à contaminação pelo vírus. A campanha contra as máscaras, a campanha contra o isolamento social, a atitude irresponsável perante a questão das vacinas, que coloca agora o país como último da fila para comprar vacina no mundo, né? A inqualificável gestão do Ministério da Saúde, que é a autoridade que deveria organizar a proteção da população neste momento. Ou seja, tudo isso levou a que a crise de saúde pública, a pandemia, tivesse as consequências que teve. O governo Bolsonaro é cúmplice e é responsável por uma boa parte das 300 mil pessoas que perderam sua vida nessa pandemia. Boa parte disso é responsabilidade não do vírus, é responsabilidade do senhor Jair Bolsonaro. E não contente com isso, o governo massacra a população também no outro lado, na questão da economia. Não só o governo só deu um auxílio emergencial depois de grande pressão da sociedade no ano passado, para aquelas pessoas que pela pandemia, pela situação de desemprego haviam perdido a sua fonte de renda, como cortou esse auxílio emergencial no final do ano, alegando que era preciso economizar dinheiro. O ministro da Economia chegou a dizer, na maior cara de pau do mundo, que não pode estar dando dinheiro assim para os outros, que causa inflação, porque essas pessoas estão comprando muita comida, então está aumentando o preço da comida. Então, esse é o governo que nós temos no nosso país. Agora, com o aumento da pressão de novo da sociedade, o governo volta a falar em auxílio emergencial de R$150. É um escândalo uma coisa dessa. E o governo faz isso de forma consciente. Porque, veja, por duas razões. Primeiro, porque o país tem recursos
para garantir um auxílio emergencial, não de R$600, mas de pelo menos um salário mínimo, para todos os 70, 80 milhões de pessoas que dele precisam, são trabalhadores, trabalhadoras, que perderam sua fonte de renda porque trabalhavam por conta própria, ou porque estão desempregados e que precisam desse auxílio, assim como garantir recursos financeiros para o pequeno comerciante, o pequeno empresário, para evitar as centenas de milhares de falências que nós estamos vendo todo dia. E esse recurso é fundamental também, seja para o pequeno comerciante, seja para aquelas pessoas que não têm outra fonte de renda, para que as pessoas possam praticar o isolamento social, possam defender a sua saúde e a sua vida. Sem auxílio emergencial é praticamente impossível fazer um lockdown geral no país. E o país hoje precisa de um lockdown geral, né? Agora, veja, como eu disse, quando eu digo que é consciente a atitude do governo para expor a população à pandemia, o que foi que o Bolsonaro falou esses dias? Ele disse que a fome vai fazer com que as pessoas passem por cima das medidas restritivas que os governos dos estados estão tomando, que vários estados estão tomando medidas de maior restrição neste momento. Ainda são paliativas, são aquém daquilo que era necessário. Os governadores também têm tido uma atitude irresponsável perante a gravidade da pandemia. Também não estão fazendo aquilo que era necessário para proteger a população. Mas o pouco que fazem, o governo quer desmontar. E usando qual argumento? Deixa a turma passar fome, que aí a turma vai para a rua. Esse é o governo que nós temos no Brasil. Por isso chamaram de genocida, insisto mais uma vez, não é xingar, é definir. Isso é uma explicação do que é esse governo, sem tirar e nem pôr. Esse é o cenário que vive o país hoje. Um quadro grave na economia, nós nunca tivemos tanto desempregados como nós temos no Brasil neste momento, uma parcela imensa da população exposta à fome, à mais absoluta miséria, e por outro lado, uma pandemia, um vírus extremamente contagioso, que assola a vida das pessoas em todo o país, já tirou a vida de mais de 300 mil brasileiros e brasileiras, né? E segue ameaçando a vida das pessoas no nosso país, porque nós não temos um governo que tivesse o mínimo de disposição, de vontade e competência para poder organizar a defesa da população do nosso país. E qual deveria ser a postura de um governo sério, Zé Maria? Minimamente comprometido com a população pobre, que morre nas filas aguardando atendimento médico e morre também de fome pela falta de auxílio financeiro em um momento onde o isolamento é fundamental para vencermos a pandemia. Esse auxílio emergencial de 4 parcelas de R$150 é vergonhoso. O serviço público sendo atacado mais uma vez por essa PEC 186, nessa chantagem promovida pelo governo federal para aprovar o auxílio. Enquanto isso, os empresários seguem ampliando seus lucros, as grandes fortunas continuam crescendo. O que uma gestão responsável faria em uma situação calamitosa como essa, Zé Maria? Há algumas medidas que são emergenciais, Anderson, o que o país precisa, a população necessita, de forma quase que desesperada. Nós vivemos uma situação que, para conter esse surto, esse pico da crise de contaminação do vírus, é preciso garantir um lockdown geral no país, é preciso parar o país, para que as pessoas fiquem em casa por pelo menos 2, 3 semanas. O ideal é que ficasse um mês o país parado, para a gente cortar o ciclo da contaminação e conter o crescimento avassalador do número de pessoas mortas todos os dias. Para que isso aconteça, é necessário auxílio emergencial para todos e todas que precisam no país. Não R$600, nós precisamos de R$1.000, o salário mínimo pelo menos, para os 70, 80 milhões de pessoas que perderam a sua fonte de renda porque estão desempregados ou porque eram trabalhadores por conta própria. Essas pessoas precisam receber esse dinheiro ontem, para poderem ficar em casa. E o governo precisa também apoiar com dinheiro o pequeno comerciante, o pequeno empresário, que também está sendo levado à falência, está sendo destruído, dizimado por essa situação, por essa combinação entre a pandemia e a crise da economia. Então é preciso parar o país, e para parar o país tem que ter o auxílio emergencial. É impossível fazer um lockdown no país, que o país precisa nesse momento desesperadamente, com as pessoas jogadas numa situação que não tem como colocar comida dentro de casa. E veja, eu estou falando aqui de uma coisa que o governo federal pratica, né, conscientemente contra a população. Se trata de um crime de lesa humanidade. O próprio presidente da República falou esses dias, criticando os governadores que tomaram algumas medidas restritivas, dizendo o seguinte: a fome vai colocar as pessoas para a rua de novo, vai acabar com essa restrição, com esse isolamento social que os governadores querem fazer. Fome provocada pelo próprio presidente da República, por esse fascínio que está na presidência da República do nosso país.
Então, a primeira medida necessária é essa, é auxílio emergencial para garantir parar o país, auxílio emergencial para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para o povo mais pobre do nosso país e também para o pequeno empresário, para o comerciante. Segundo, é preciso vacina para toda a população brasileira. E o governo, com a sua irresponsabilidade no começo da pandemia, colocou o país agora no fim da fila. Você veja, alguns países da Europa também estão lutando para conseguir vacina e não conseguem. Então, o que é necessário para ter vacinação no país neste momento? É necessário quebrar as patentes e autorizar as empresas que nós temos instaladas aqui no nosso país a produzir a vacina. Até o governo do PSDB, na época do Serra, quando o Serra era ministro da Saúde, quebrou patente de medicamentos para tratar da AIDS, porque não havia fornecimento ou porque o preço era muito caro por parte dos laboratórios que detinham o monopólio da fabricação daqueles produtos. Então, a quebra de patentes é uma medida absolutamente democrática, necessária, humanitária, eu diria, neste momento, porque é a única forma de aumentar o fornecimento, o oferecimento de vacina para a população. O nosso país tem plenas condições de produzir vacina para a população, produzir a vacina que a população precisa. O Brasil tem 30 fábricas, Anderson, eu não sei se você sabe, que fabrica vacina para animal, para gado, para o agronegócio, criar gado no país e vendê-la na Europa, vendê-la para a China. Agora, tem 2 fábricas de vacina para humanos. E nós temos muitas indústrias instaladas aqui que, se autorizadas, podem produzir a vacina. Agora, para isso, tem que quebrar a patente. É uma medida básica, mínima, que o governo precisa adotar já, para que haja um fornecimento mais rápido de vacina, porque nesse ritmo que está aí a vacinação, nós vamos terminar a vacinação da população que precisa receber a vacina daqui a 2 anos. Quantas pessoas vão morrer daqui até lá? Quanto mais nós vamos esperar para tomar uma medida como essa? E é preciso, por outro lado, proteger o emprego dos trabalhadores. É preciso decretar um lockdown geral com proteção do emprego, com garantia dos direitos das pessoas, garantia do salário das pessoas, né? E garantir a vacinação para toda a população. Agora, Anderson, não há como falar em aplicar essas medidas de forma consequente sem falar em botar para fora esse governo que está aí. Porque é impensável acreditar que o Bolsonaro, que o Mourão, que aquela trupe de milicianos que estão lá no Palácio do Planalto vão tomar medidas como essas. Porque tudo que eles fizeram até agora de forma consciente é sabotar medidas como essa. Seja aquelas para proteger a saúde da população, seja aquelas para socorrer a população perante as consequências da crise da economia. Então eu te diria que essas são as necessidades mais imediatas de qualquer governo minimamente sério neste momento. E é por isso que é necessário fortalecer neste momento a campanha para botar para fora Bolsonaro, Mourão e toda aquela trupe que está lá no Congresso Nacional. Não há como enfrentar a tragédia que se abate sobre o nosso país neste momento com o governo que aí está, porque o governo que aí está é parte dessa tragédia. Ele é responsável em grande medida por essa tragédia. Desde o início do mandato, Zé Maria, está muito claro que o Jair Bolsonaro aposta no caos para colocar em prática seus planos autoritários, e a crise provocada pela pandemia parece ser o argumento que ele precisava. Na última semana, o ex-capitão ameaçou decretar estado de sítio caso o Supremo Tribunal Federal não proíba as medidas de isolamento social determinadas por governadores e prefeitos para reduzir a tragédia provocada pela Covid-19. Só lembrando aos nossos ouvintes, estado de sítio é aquele onde o presidente da República passa a ter poderes plenos, acima do legislativo e do judiciário, em situações de grandes catástrofes e guerras. O Jair Bolsonaro disse o seguinte aos seus apoiadores, abre aspas, será que o governo federal terá que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal dura no tocante a isso? O que é dura? É para dar liberdade para o povo, para dar direito do povo trabalhador, fecha aspas. E complementou, abre aspas, não é ditadura, não. Uns hipócritas aí falando de ditadura, uns imbecis. Agora, um terreno fértil para a ditadura é exatamente a miséria, a fome, a pobreza, fecha aspas. Ou seja, ele deixou claro com todas as letras que vai se dar poderes absolutos caso o STF não decida a seu favor. O Brasil está a um passo de uma nova ditadura, Zé Maria. O que é que o Supremo está esperando para interditar esse sujeito abjeto que é o Jair Bolsonaro? O STF não vai tomar medida contra o Bolsonaro, Anderson.
nem interditar e nem botar na cadeia, como deveria ser a medida que a cúpula do judiciário deveria adotar contra um presidente que é genocida, né? Não só pelos crimes que ele cometeu contra a população na pandemia, mas pela roubalheira que ele e a família dele patrocinaram antes de chegar ao governo e continuam patrocinando depois que chegaram no governo. Essas instituições, o Supremo Tribunal Federal, assim como o Congresso Nacional, são instituições que são controladas pelos donos do dinheiro no nosso país, pelos grandes empresários, pelos banqueiros, e essas instituições funcionam representando os interesses dessa gente. E se é verdade dizer que houve, né, um aumento do desgaste do governo, não só junto à população, como as pesquisas têm demonstrado, mas também junto ao grande empresariado, não pelas mesmas razões. O povo está cada vez mais descontente com o governo Bolsonaro pela tragédia que está virando a vida de todo mundo por conta das medidas, por conta das ações tomadas por esse governo. O grande empresariado está cada vez mais incomodado porque a bagunça que esse governo está promovendo no campo da vacinação, por exemplo, prejudica a economia, né? Diminui, afeta os lucros que as grandes corporações têm. Agora, mesmo com tudo isso, essa gente segue sustentando o governo. Por quê? Porque o governo pratica uma política econômica no país que, em meio a essa tragédia que aí está, né, descarrega nas costas da classe trabalhadora, do povo pobre. São dezenas de milhões de pessoas que são atiradas numa situação de desespero, pelo desemprego, pela fome, pela miséria, pela absoluta falta de apoio do Estado. Eu digo de uma parcela imensa, ampla maioria da população brasileira, mas especialmente os setores mais desprotegidos da população, essa legião de gente que vive na periferia dos grandes centros urbanos, especialmente os negros, as negras, as mulheres, né? O governo sacrifica, né, esse contingente imenso da população brasileira, mas não deixa de atender todas as demandas, né? Não deixa de beneficiar os interesses do sistema financeiro e das grandes empresas. Veja, o governo disse que não tinha dinheiro para continuar pagando os R$600 de auxílio emergencial no final do ano passado. Agora vai destinar à população 150 contos, gente, por mês, R$150. É um assinte, é uma afronta às pessoas. Mas qual é o argumento? Não tem dinheiro. O ministro da Economia chega a falar que gente, vai gerar inflação se der muito dinheiro para as pessoas, que elas vão gastar esse dinheiro. Percebe? É uma coisa que é inacreditável. Agora, esse mesmo ministro, salafrário, e esse presidente da República, que diz que não tem dinheiro para socorrer a população, que não tem dinheiro para socorrer o pequeno comerciante, o dono da padaria ali da esquina, o pequeno empresário, esses pequenos empresários estão falindo a centenas de milhares no país, precisam também do apoio do governo. Esses mesmos caras que dizem que não tem dinheiro para isso, já destinaram para os banqueiros mais de R$1 trilhão, desde que começou essa pandemia. R$1 trilhão. Não é 44 bilhões que a tal PEC emergencial destinou para ajudar toda a população brasileira. R$1 trilhão. Ano passado, as grandes empresas desse país tiveram, de recursos públicos, a doação de R$360 bilhões, na forma de isenção fiscal, que foi aprovada pelo governo e pelo Congresso Nacional. 360 bilhões. Esse ano aqui, em meio a essa tragédia toda, vão mais 300 bilhões de recursos públicos, na forma de isenção fiscal, na forma de incentivo fiscal para grandes empresários no nosso país. Então, não é que está todo mundo igual, está todo mundo na mesma, todo mundo se sacrificando e perdendo na pandemia. Não estão, não. O povo está se lascando. Os ricos estão cada vez mais ricos, por conta da política econômica desse governo. E é por isso que essas instituições, que representam os interesses dos donos do dinheiro, não tomam medidas contra o Bolsonaro, nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Congresso Nacional. Por mais gigantescos que sejam os crimes que esse cara cometa, não é? Então, nós, a população brasileira, especialmente a classe trabalhadora, nós precisamos ter consciência. Vento a nosso favor, gente, nessa sociedade, quem faz somos nós. Ou o povo vai para as ruas, ou não vai ter mudanças que nós precisamos e queremos fazer no nosso país, não. Esse discurso autoritário do ex-capitão Zé Maria pode ser visto de fato como uma ameaça ou isso não passa de bravataria da parte dele? Os militares, que já ocupam milhares de cargos no executivo, embarcariam em um novo período de fechamento do regime? Esse tema é de fato muito importante, Anderson, e eu não acho que sejam bravatas, eu acho que há um risco real às liberdades democráticas e de um retrocesso no regime político no nosso país.
O governo que nós temos em Brasília, do presidente Jair Bolsonaro, é um governo que tem como projeto implantar uma ditadura militar no país. Ele nunca escondeu isso. Desde que assumiu até hoje, ele vive falando da possibilidade de fechar o regime e de implantar um governo aos moldes do que foi a ditadura que já governou o Brasil durante 20 anos. E acho isso bastante sério. O governo não o fez até hoje porque não teve força para fazer. O Bolsonaro quer praticar o tal do autogolpe para implantar uma ditadura militar no país. Mas ele não tem nem base social no país para isso, ele não tem apoio social na sociedade para isso, ele não tem apoio do grande empresariado, nem das multinacionais do imperialismo, que não querem um regime dessa forma para o país neste momento. Os empresários não querem deixar simplesmente na mão do Bolsonaro toda e qualquer decisão desse país. Eles preferem ter um Congresso Nacional, preferem ter um Supremo Tribunal Federal que possa, de alguma forma, também controlar o presidente, não é isso? E justamente porque o grande empresariado não tem essa política, o próprio comando das Forças Armadas não vai embarcar com o Bolsonaro numa aventura dessa, porque também o comando das Forças Armadas obedece, em última instância, aos interesses dos donos do dinheiro no país, não é? Mas se ele puder, se ele tiver apoio, ele pratica esse golpe. Portanto, é muito importante, veja, nós vivemos numa chamada democracia burguesa, que já é extremamente limitada. A nossa sociedade é muito violenta, é muito antidemocrática. O tal Estado democrático de direito, que muita gente fala aí com a boca cheia, para a classe operária, para o povo mais pobre desse país aí, não existe não. Ou seja, a polícia vai lá na periferia e mete bala. É pena de morte, né? É conhecido em todo mundo o genocídio que se pratica nesse país contra a juventude pobre e negra da periferia dos grandes centros urbanos pela polícia do Estado, que deveria proteger essa população, né? Então, nós sabemos da limitação que tem esse regime político em que nós vivemos. Agora, é evidente que se nós perdemos o direito de greve, o direito de ter sindicato, de organização partidária, de fazer manifestação, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, nós vamos para uma situação muito pior do que essa. E o Bolsonaro não quer impor o país numa situação como essa, de ditadura, por preferência pessoal ou gratuitamente. É porque ele sabe que o modelo econômico que ele quer aplicar no país, ou seja, para levar até as últimas consequências o atendimento de todas as demandas, para atender os interesses dos banqueiros, dos grandes empresários até o fim, ele precisa impor um grau de sofrimento à população brasileira que só uma repressão violenta, como nós tivemos aqui durante a ditadura, que assassinou centenas de pessoas, milhares de pessoas no nosso país, é que vai conter a revolta da população. Por isso ele quer implantar uma ditadura. Então é muito importante que se leve a sério essas ameaças que Bolsonaro faz, como fez esses dias com a ameaça de implantação aí do Estado de Defesa. E como ele já fez em diversos momentos, desde que tomou posse até agora. É importante levar a sério isso, é importante repudiar e é importante mobilizar toda a população brasileira, né? Cobrar das instituições ditas democráticas no nosso país que tomem medidas para evitar um retrocesso dessa magnitude em nosso país. Levemos a sério isso e tratemos de lutar contra qualquer possibilidade de que um retrocesso dessa natureza venha a ocorrer. Se depender de Bolsonaro, não tenho dúvida, ele vai fazer isso. Vocês do PSTU, Zé Maria, defendem com muita correção, a meu ver, a pauta fora Bolsonaro e Mourão, mas me parece que a única forma disso acontecer é o Tribunal Superior Eleitoral julgar os processos que se arrastam há mais de 2 anos na Corte sobre aquelas denúncias de utilização de financiamento ilegal por empresários para impulsionar o compartilhamento de propaganda nas redes sociais, a maioria delas consideradas fake news. Só que os senhores magistrados não parecem estar muito dispostos a trazer esses temas a julgamento. A verdade é que todos eles parecem amedrontados com essas ameaças do Bolsonaro. Você ainda tem alguma esperança nessa saída do Bolsonaro e do Mourão dos cargos máximos do país? Essas instituições, Anderson, só vão tomar qualquer medida contra o governo Bolsonaro, numa boa hoje, se a população for para as ruas, se a classe trabalhadora entrar nessa luta. Porque essas instituições não estão aí para representar os interesses e atender as necessidades da sociedade, da população. Eles atendem os donos do dinheiro. E enquanto essa turma estiver dando sustentação ao governo, vai ficar aí. O que pode desequilibrar isso é o povo nas ruas, é a massa mobilizada, porque isso reúne força que eles não conseguem segurar. Povo na rua,
A classe trabalhadora mobilizada pode obrigar o Congresso Nacional a votar impeachment, obrigar o STF a votar o impedimento desse cara, botá-lo na cadeia, pode fazer muitas coisas, mas depende desse elemento entrar no cenário político do país. É o grande elemento que falta no cenário político atual, é uma grande mobilização de massas. Razão para isso e vontade para isso não faltam. É evidente o descontentamento, a revolta das pessoas que cresce a cada dia que passa. Então, há motivo e há vontade da população de colocar para fora esse governo, de buscar uma solução, uma saída para essa crise imensa em que está imerso o nosso país neste momento. Agora, nós temos contradições, nós temos um problema que já é um problema estrutural nosso, que são a direção das grandes organizações de massa no país, que ao estarem de alguma forma também comprometidos com os interesses do grande empresariado, porque essa turma vive buscando uma aliança, vive buscando uma conciliação com o grande empresariado, então hesitam muito em mobilizar, em organizar os trabalhadores contra os interesses do grande empresariado. Mas tem um outro problema, que é objetivo e que é mais importante neste momento, que é a própria pandemia, que é um obstáculo a que as pessoas vão para as ruas. Como é que nós vamos convocar grandes manifestações de rua, aglomerar as pessoas em meio nesse momento que nós estamos vivendo, ou seja, um pico de transmissão dos vírus, 3 mil mortes por dia, é uma coisa difícil, entende? Agora, por outro lado, eu acho que a gente tem que explorar outras possibilidades. Isso nos impõe a necessidade de sermos mais criativos, se for o caso. Porque é importante isso que está sendo feito por muita gente hoje no país, os panelaços, as carreatas, as atividades simbólicas, tudo isso é importante, mas isso não tem força para criar as condições para botar para fora o governo. Mas nós temos que começar a pensar o seguinte, por que a gente não organiza uma greve geral sanitária de 15 dias, de 3 semanas, de 1 mês nesse país, para poder, por um lado, você proteger a vida das pessoas, e quando eu falo greve geral sanitária, eu digo o seguinte, ficar todo mundo em casa. Não é greve com mobilização, com manifestação, não, greve todo mundo em casa, ninguém vai trabalhar. Ninguém. Porque você, dessa forma, pratica o lockdown, você defende a sua saúde e a saúde dos seus familiares, por um lado, e por outro lado, ao parar todas as empresas do país, vamos ver quanto tempo o grande empresariado aguenta. Vamos ver se o grande empresariado vai querer continuar a sustentar esse governo genocida que está aí, ou se vai dar um jeito de tirá-lo para poder regularizar a situação. Porque com as empresas paradas não tem lucro. Eles estão se apoiando nesse governo genocida que está matando milhares, centenas de milhares de pessoas no nosso país para poder garantir o lucro deles. Porque se a classe trabalhadora parar, não tem lucro nenhum mais. Então eu acho que nós temos que tratar de construir as condições para isso. Não é fácil fazer uma coisa dessa, porque também o trabalhador que está trabalhando, ele está com medo de perder o emprego, porque o desemprego é muito grande, porque ele vê essa pandemia, essa crise toda, tudo isso dá medo. Agora, nós precisamos, as nossas organizações, os sindicatos, as centrais sindicais, os partidos políticos, precisam, especialmente as grandes centrais sindicais, tomar vergonha na cara e encampar essa bandeira, e tratar de trabalhar, vamos para as empresas, para as fábricas, convencer os trabalhadores que é legítimo o medo do desemprego. Mas nesse momento nós precisamos ter muito mais medo de outra coisa, que é de perder a vida, que é de ir para a fábrica todo dia, pegar o vírus e levar para a nossa casa e matar o nosso pai, matar a nossa mãe, matar o nosso filho. Esse é o medo maior que nós temos que ter neste momento. E se a classe trabalhadora toda se une e para todo mundo junto, o que os patrões vão fazer? Vão mandar todo mundo embora? E vão ficar com as empresas paradas? Então, o problema é a gente construir a união em torno de uma ação que a nossa classe possa fazer, que ao mesmo tempo pressione tudo isso aí para botar para fora esse governo para mudar essa situação e ao mesmo tempo proteja a sua saúde. Uma greve geral sanitária, ela tem essa vantagem, ela não expõe as pessoas à aglomeração e ela é um elemento de pressão sobre o grande empresariado, sobre o Congresso Nacional, sobre o Supremo Tribunal Federal, muito mais eficaz, inclusive, do que as próprias manifestações de rua. Agora, para isso é preciso que as organizações da classe trabalhadora se ponham ao serviço de construir essa saída. Né? Outro dia eu ouvi do presidente da CUT numa reunião que eu participei, ele dizer, se a situação continuar se agravando, nós vamos pensar nessa possibilidade. Gente, o que é continuar se agravando? Define uma coisa dessa, entendeu? 3 mil mortes por dia, ele está esperando o quê? 4 mil mortes? Então, eu acho que esse é o caminho que nós temos que buscar construir. Eu não vejo como a gente fazer uma mudança significativa no curto prazo
Não é nesse cenário político de forma a viabilizar a queda do governo, se não for com uma ação de massa no país. Sem a classe trabalhadora entrar nessa luta, com força, com peso, não sai o resultado que nós queremos, que é botar para fora esse governo que está aí. E a alternativa Lula, Zé Maria? Te traz alguma esperança de mudança em um cenário de autoritarismo? Acreditar no ex-presidente, que dá claros indícios de que vai se aliançar mais uma vez com o capital hegemônico em busca de governabilidade, é a solução possível? É hora de a esquerda apostar na estratégia da redução de danos? Não, Anderson, eu não acho que o Lula seja a alternativa política para governar o país, desde o ponto de vista da classe trabalhadora, representando os interesses da classe trabalhadora. Há toda uma discussão no país neste momento, com a anulação aí das sentenças de condenação do Lula. Eu acho que sim, devem ser anuladas essas sentenças de condenação, e acho que sim, o Lula merece um outro julgamento, como qualquer cidadão desse país. É evidente que os processos e o julgamento dele está comprometido por um conjunto de ilegalidades que foram praticadas pelo juiz Sérgio Moro, pela Operação Lava Jato de conjunto, e, portanto, deve ser anulada a condenação, e ele tem direito a um julgamento conforme a legislação do país, como qualquer cidadão. Mas eu defendo por essa razão, porque é um direito dele, não porque acho que ele é inocente. Não acho que ele é inocente. Eu acho que o Lula e o PT, o seu governo, esteve atolado até o pescoço em corrupção com o grande empresariado, assim como os governos do PSDB, do MDB, de toda aquela corja que está lá comandando o Congresso Nacional. O PT, infelizmente, repetiu a mesma prática da direita tradicional, dos políticos tradicionais deste país, pautada na corrupção entre as autoridades do Estado e o empresariado, o setor privado. Agora, veja, essa é uma razão pela qual não pode ser, eu acho, de uma hipocrisia imensa, né, o fato de alguns camaradas da esquerda, inclusive, dizer hoje que essa coisa de denúncia da corrupção, de exigir punição dos corruptos, é coisa da direita. Veja, gente, a luta contra a corrupção é uma bandeira democrática, absolutamente legítima da população brasileira, porque a população já está cansada de ser roubada pelos políticos e pelos empresários que mandam nesses políticos. Aliás, o PT nasceu e cresceu lutando contra a corrupção. O que nós estamos vendo hoje, na atitude dos dirigentes do PT, infelizmente, é que o PT, ao chegar ao Estado, né, ao governar o Estado, quando chegou à presidência da República, não mudou o Estado. Foi o Estado que mudou o PT e o transformou num partido igual aos outros, infelizmente. Agora, a razão pela qual eu não acredito que o Lula possa ser essa alternativa política para o país vai muito além dessa razão. Nós tivemos já o PT no governo por 13, 14 anos. E veja, no fim do segundo mandato do Lula, foi o próprio Lula que disse que nenhum banqueiro e nenhum grande empresário poderia reclamar do seu governo, porque nunca antes na história desse país tinham ganho tanto dinheiro. E o Lula não foi desmentido, porque isso é verdade. Agora, pergunto, Anderson, para você, para os ouvintes da Faixa Livre, como é que banqueiro e grande empresário ganha dinheiro nessa sociedade se não é arrancando o couro das costas do trabalhador? Bom, não foi para isso que o povo votou no Lula em 2002. Não foi para isso que a população brasileira votou no PT. Votou porque acreditou naquilo que o PT falou, que ia chegar no governo e fazer do pobre, do trabalhador, a prioridade. Essa era a mudança. O PT nunca propôs, nunca prometeu uma revolução no nosso país, mas prometeu botar o trabalhador como prioridade. E, ao chegar no governo, manteve na prioridade o mesmo banqueiro de sempre. Veja, o PT diz que o programa do Bolsa Família é o maior programa de distribuição de renda do mundo, a menina dos olhos do PT, é a prova de que o PT priorizava o pobre. Pois bem, vamos aos números. O programa do Bolsa Família gastava 24, 27 bilhões de reais por ano. Foi o valor máximo que o PT chegou a gastar durante os 13 anos que governou o país. 24 a 27 bilhões de reais. Sabe quanto é que o PT gastava por ano com os banqueiros? 700, 800 bilhões de reais era Bolsa Banqueiro. É os juros e o serviço da dívida pública, que o PT garantia para os bancos todos os anos. Aí pergunto para você, a prioridade é aquilo no que o PT gastava 24 bilhões? Ou a prioridade mesmo é aquilo onde ele gastava 700, 800 bilhões de reais por ano? Ou seja, a prioridade continua a ser o banqueiro. E por isso o Lula pôde falar no final do seu mandato que nenhum banqueiro e nenhum grande empresário poderia reclamar do seu governo. E ele está falando a verdade. Então, isso ficou mais evidente quando veio o governo da Dilma, que
coincidiu com a crise na economia. O Lula governou no momento que estava crescendo a economia. Ele pôde fazer várias concessões para setores da classe trabalhadora, como o próprio Bolsa Família, o ProUni, uma série de outras medidas, garantindo o repasse do grosso da riqueza produzida no país para os bancos e grandes empresários, porque havia crescimento. Quando veio a crise, a Dilma descarregou a crise toda nas costas da classe trabalhadora. Para quê? Para garantir o interesse do banqueiro e do grande empresário. Isso gerou uma ruptura, uma revolta, né? Uma decepção imensa numa parcela enorme da classe trabalhadora brasileira. E é justamente essa decepção, essa revolta que está na base da confusão que nós vemos na consciência da classe trabalhadora até hoje. Parte importante do que garantiu a vitória do Jair Bolsonaro em 2018 foi o voto castigo no PT. Foi a raiva que as pessoas estavam por se sentirem traídas pelo PT. Então, como é que eu vou repetir todo esse processo agora? Eu não tenho como apresentar o PT como alternativa para governar o país, representando os interesses da classe trabalhadora, em primeiro lugar, porque o PT não representa os interesses da classe trabalhadora. Já demonstrou e já provou isso quando esteve no governo. Pelo contrário, governou representando os interesses dos bancos e das grandes empresas, como todos os outros governos. Em segundo lugar, a traição, a decepção que vai vir depois, né? A ruptura com as expectativas que as pessoas têm, vai gerar mais desmoralização, mais confusão na consciência da classe trabalhadora, como gerou e como acabou, de uma certa forma, ajudando na eleição do Bolsonaro em 2018. Então eu não posso, para sair de uma situação como a que eu vivo hoje, que foi criada não a partir da eleição do Bolsonaro em 2018, ela foi criada por todo esse processo que vem de antes, que inclui o governo do PT. Eu não posso, para sair dessa situação, voltar lá atrás e adotar o mesmo caminho novamente. Então não creio que seja essa a alternativa que interesse e que sirva para a classe trabalhadora brasileira. Eu entendo a expectativa que tem, frente a essa tragédia que está aí, as pessoas olham e falam, pô, mas o Lula é melhor do que o Bolsonaro. Mas com certeza o Lula é muito diferente do Bolsonaro. Mas nós temos que pensar mais além disso, nós temos que pensar como a gente caminha para que no nosso país os recursos que o Brasil tem, a riqueza produzida pelo trabalho, possa ser utilizada para poder atender às necessidades da população, garantir vida digna para a população brasileira, ao invés de continuar sendo utilizadas como estão sendo nesse governo, mas também como eram no governo do PT, para poder enriquecer banqueiros e grandes empresários. Há algum nome no nosso cenário político capaz de promover as mudanças que o Brasil precisa, Zé Maria? O Ciro Gomes parece cada dia mais próximo dos neoliberais. O Guilherme Boulos, que fez um bom papel na disputa pela Prefeitura de São Paulo, decidiu embarcar na candidatura do Lula. Você consegue indicar um nome politicamente viável para nos tirar dessa enrascada, ou a solução está fora da política tradicional, na sua opinião? Olha, a volta do Lula ao tabuleiro eleitoral aí, na medida que foram anuladas suas sentenças e ele readquiriu o direito de concorrer às eleições, Anderson, isso gerou um certo terremoto. A direita tradicional está buscando desesperadamente construir uma alternativa, uma representação sua, para se apresentar como projeto, como alternativa política nas eleições de 2022. O problema é que eles não têm nome. Por enquanto, o Luciano Huck, essas coisas, isso é tudo uma incógnita, né? O Rodrigo Maia saiu completamente desmoralizado desse processo da eleição na Câmara dos Deputados. Por outro lado, na centro-esquerda, você tem aí, além do Lula, o próprio Ciro Gomes, que tenta ser uma alternativa ao Lula, tentando arrastar o voto aí do grande empresariado que tem desconfianças ou que prefere uma alternativa que não seja o PT. E tem, por outro lado, o próprio PT. O Lula é um candidato seguramente muito forte, né? E eu estou partindo do pressuposto que todas essas buscas de alternativas têm a ver com enfrentar o Bolsonaro em 2022, que é candidatíssimo à reeleição. Então, nesses segmentos, ou seja, se eu disse aqui o que eu disse em relação ao que seria um governo do PT, um governo do Lula, menos ainda interessa a classe trabalhadora, menos ainda poderia atender a classe trabalhadora, alternativas como Ciro Gomes ou essas alternativas da direita tradicional, da grande burguesia brasileira. No campo da esquerda, da dita esquerda brasileira, há nomes como Boulos, o próprio Flávio Dino, do Maranhão, que é do PCdoB, o Boulos é do PSOL, que tentam aparecer como alternativas mais à esquerda, né? Agora, veja, nesse momento, em termos de conteúdo político, essas alternativas são satélites do Lula. O PSOL
já desde a crise que gerou a queda do governo Dilma, se deslocou à direita. Veja, o PSOL nasceu em oposição ao governo do PT. Surgiu de uma ruptura do PT, de um setor de parlamentares que não admitia aquelas medidas que o governo do PT tomou contra a população. Quando vem a crise, a queda da Dilma, qual é o movimento político que o PSOL faz? De se aproximar do PT. Né? Ao ponto de, hoje, haver uma discussão forte dentro desse partido que o melhor é apoiar o Lula, já desde o primeiro turno. Ou seja, virou um apêndice, um puxadinho do PT. E o PCdoB tradicionalmente é isso. O PCdoB participou de todos os governos do PT, tem a mesma concepção, e se há alguma diferença que se impõe é que o Flávio Dino e o PCdoB é mais contundente na defesa de uma frente amplíssima, que inclui inclusive a direita, para poder apresentar uma alternativa contra o Bolsonaro. Essa turma não está preocupada em como você pode ter um governo no país para atender as necessidades da população. Eles estão preocupados em chegar no governo, em estar no governo, em ter os cargos. Esse é o problema. O PT está preocupado com isso e esses satélites do PT, da mesma forma, não têm uma opinião distinta dessa. Então, eu não creio que nenhuma dessas alternativas interesse aos trabalhadores. Veja, nós temos dois problemas, Anderson. O primeiro, que um governo que possa chegar no controle do país e promover as mudanças que o país precisa, para que os recursos que o país tem, a riqueza produzida pelo trabalho, possam ser utilizados para atender, para garantir vida digna para o povo, precisa enfrentar violentamente os interesses dos bancos, dos grandes empresários no país. Não tem como atender as necessidades da população enquanto nós formos a fonte de enriquecimento desses pulhas que controlam o nosso país, dos donos do dinheiro. Então, um governo, para cumprir um papel desse, em primeiro lugar, precisa ser independente dos empresários, porque as mudanças que nós precisamos fazer no Brasil não vai ser feita junto com eles, vai ser feita contra eles. É para acabar com os privilégios que essa gente tem no país que nós precisamos de um governo. Segundo, é um governo que precisa se apoiar na mobilização, na luta do povo. Não é através das eleições que estão aí, que é também um instituto, que é controlado pelos donos do dinheiro, pelo poder econômico, que nós vamos conseguir eleger uma presidência da República, uma maioria no Congresso Nacional que possa mudar o país no sentido de atender as necessidades da população. Isso é literalmente impossível por essas instituições. Então, todas as organizações que acabaram escolhendo esse caminho, como o PT o fez ainda na década de 80, e o PSOL já nasceu, num certo sentido, com essa expectativa, por isso o PSOL se aproxima do PT novamente, apesar de ter rompido com o PT ali atrás, sem nenhuma grande contradição. Porque, em última instância, a opção mais estratégica deles para o país não vê nada que seja além do sistema eleitoral e da luta institucional que aí está. Nenhum desses partidos tem uma perspectiva de fazer uma revolução no país, de colocar o povo na rua e, a partir da luta do povo, derrubar as instituições que hoje controlam o nosso país e colocar no lugar organizações da própria classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora governe o país, num governo socialista, controlado por conselhos populares, onde o povo decida tudo que tem que ser feito no país e como é que vai ser feito. Essas organizações não têm mais essa expectativa. A expectativa, o horizonte deles é essa luta parlamentar aí. Por isso eles são tão parecidos, né? E por isso todos eles, e nenhum deles, é alternativa para a classe trabalhadora. Nós precisamos tratar de fortalecer a organização e a luta da classe trabalhadora numa perspectiva de independência de classe e socialista, porque o governo que nós precisamos, a alternativa política que nós precisamos para governar o país, é uma alternativa socialista, um governo dos trabalhadores, apoiado em conselhos populares, onde a classe trabalhadora e o povo pobre desse país governa efetivamente o Brasil. Agora, você vê capacidade de organização da classe trabalhadora atualmente, Zé Maria, diante de todos esses ataques promovidos nos últimos tempos? Reforma trabalhista com retirada de uma série de direitos e precarização absoluta da relação empregado-empregador, terceirização irrestrita, ataque aos sindicatos. Como é que os trabalhadores podem reagir a tudo que está colocado, Zé Maria? Vejamos, Anderson, eu vejo essa situação que vive o povo brasileiro, ou seja, o aprofundamento da degradação das condições de vida do povo, que é imposto pela crise que nós vivemos, pelas políticas que os governos, especialmente esse governo de ultradireita, ultraliberal que nós temos hoje, aplicam, que vai impondo à classe trabalhadora uma condição cada vez mais miserável de vida, cada vez mais insuportável, é o que vai levar o povo desse país à luta para transformar a nossa sociedade. A gente está vendo aqui no entorno do Brasil rebeliões de massa no Chile,
na Colômbia, no Paraguai agora mais recentemente, nós já tivemos no Equador, já tivemos grandes mobilizações na Argentina, já tivemos agora recentemente nos Estados Unidos toda aquela rebelião depois do assassinato daquele trabalhador negro, do George Floyd, e o Brasil caminha nesse mesmo sentido, ou seja, a sanha para garantir o aumento da rentabilidade e do lucro das grandes corporações econômicas instaladas aqui no nosso país é o que impõe essa situação de penúria e miséria da população, e a população vai se revoltar contra isso. E é isso que vai reunir a força suficiente para transformar o nosso país. O que nós precisamos nesse processo é tratar de construir uma organização, um polo consciente, um polo político, que possa dirigir essa luta e levá-la até a transformação da sociedade, ou seja, canalizar esse processo de descontentamento, de lutas da classe trabalhadora, numa revolução que possa transformar o nosso país. Essa é a perspectiva que eu vejo para o Brasil. Evidentemente, é um processo que não se pode datar, não se sabe os tempos, a dinâmica, o ritmo em que essa situação avança nesse sentido, e nós tampouco podemos saber os tempos que nós precisamos para construir essa organização, esse polo político que a classe trabalhadora precisa para transformar o país. Mas essa um pouco é a perspectiva que eu vejo no Brasil. Eu, ao contrário do que muita gente, eu vejo uma situação cada vez pior para a vida das pessoas, mas nem por isso eu sou pessimista. Isso é o capitalismo. O capitalismo não reserva outra coisa que não seja sofrimento, miséria, penúria para a população. Agora, é justamente isso, como dizia o Marx, que vai fazer com que a população se levante, se revolte contra esse sistema, e essa é a primeira condição para que a gente possa pôr um fim no capitalismo, possa avançar na construção de uma sociedade socialista. Nós temos que tratar de construir a outra condição necessária para isso, que é justamente o polo consciente, uma direção política para esse processo. Essa é a razão de ser da existência do PSTU, da vida do nosso partido. É isso que nós nos dedicamos, e essa eu acho que é a tarefa de toda a vanguarda consciente da classe trabalhadora brasileira. Zé Maria, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu te desejo um ótimo dia de trabalho e também deixo aqui o meu abraço. Eu que agradeço, Anderson, ouvintes aqui do Faixa Livre, por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Bom trabalho a vocês, um abraço a todos e a todas. Conversamos aqui com o presidente nacional do PSTU, José Maria de Almeida, o Zé Maria. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes. Agora eu saúdo o senador pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Paulo Paim, bom dia. Primeiro dizer que é uma satisfação voltar para o programa Faixa Livre, Rádio Bandeirante do Rio de Janeiro. Paulo, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no programa. Senador, a tragédia da Covid-19, que em todo o mundo tem se mostrado muito severa, com milhares de mortes, no Brasil ganha contornos de uma política de morticínio comandada pelo presidente Jair Bolsonaro. Nós já somos o país com o maior número de mortes diárias pela doença no mundo. Superamos em muito os Estados Unidos e chegamos a essa marca macabra de 300 mil óbitos. O governo federal segue tentando sabotar as medidas de isolamento social que governadores e prefeitos têm tomado em todo o país, chegando até a entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para impedir os decretos de fechamento das atividades comerciais. Eu gostaria que o senhor nos dissesse primeiro, senador, como tem observado essa estratégia genocida defendida pelo Jair Bolsonaro em relação à pandemia? Bom, em relação a tudo que esse desgoverno está fazendo, acho que, eu não digo que é unanimidade, mas no mínimo quase 80% da população pensa igual. Ou seja, o governo, ele nega uma realidade que o mundo todo está atravessando de milhões de mortes. Né? Porque no Brasil nós estamos indo já para 3 mil mortes por dia. Veja bem, é uma tragédia e não vai parar já, ela vai continuar. Por isso que eu digo que o grande problema do Brasil é isso, nós não temos um presidente comprometido a fazer um bom combate em relação à pandemia, o Covid-19, consequentemente o resultado daí aumenta cada vez mais a contaminação e o governo desaparece, não tem mais ninguém que fale pelo governo sobre esta situação. Temos um ministro que chegou, mas não chegou, o da saúde, veja bem.
e tem outro que saiu, mas não saiu. E com isso, nessa desorganização, o nosso povo sofre e morre. Sofre e morre. Felizmente ainda, eu diria, felizmente, não é nem felizmente, mas ainda temos aí os governadores fazendo esforço supremo, os próprios prefeitos, mas eu sempre digo, desde que começou a pandemia, nós tínhamos que ter um comando nacional. Brasília, ou seja, presidente da República, governadores, Brasília, que é a presidente da República, né? Os governadores, os prefeitos e os vereadores. E, claro, nessa pirâmide que eu estou aqui colocando, eu incluiria também o Congresso Nacional, uma comissão do Congresso e também o Judiciário. Então, os três poderes estariam reunidos em Brasília, ajudando a coordenar esse trabalho a nível nacional. Como nada foi feito, está aí o resultado. O Brasil está em primeiro lugar no mundo, primeiro lugar negativo, né? O país onde tem mais gente contaminada e onde mais morrem brasileiros e brasileiras. Lamentavelmente, é essa a situação que nós encontramos. Há uma discussão que está colocada já há bastante tempo, senador, que diz respeito à necessidade de se abrir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar as responsabilidades do governo, em especial do ainda ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, nessa crise provocada pela falta de oxigênio no Amazonas no início do ano. O problema é que o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, que foi eleito para o posto no retorno das atividades parlamentares em fevereiro, com apoio aberto do presidente Jair Bolsonaro, tem resistido à instauração dessa CPI. Por que o Rodrigo Pacheco, Paulo, ainda não autorizou investigações a respeito desse verdadeiro crime que é a gestão da pandemia? Que tipo de interesses ele defende, senador? E outra, será que não percebe que essa resistência em autorizar uma CPI pode prejudicar sua atuação política, já que estão muito evidentes as responsabilidades do Pazuello e do Bolsonaro nesse cenário? Olha, eu sempre digo que CPI por CPI não tem que ser montada. E no Brasil aconteceu muito isso. Eu quase não assino CPI, mas essa eu assinei. Assinei porque alguém vai ter que ser responsabilizado. Alguém, eu digo nesse caso, quem não atendeu à demanda que o país exigia para combater o ataque em tempo de guerra, né, desse vírus que está matando a nossa gente, né? O povo sofre muito, como eu já disse. Por isso que eu entendi que a CPI tem que ser instalada. Instala a CPI, vamos ver quem falhou, aonde falhou, por que falhou e o que tinha por trás disso. Não vejo motivo para não instalar a CPI. Por isso eu espero que o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, instale a CPI. Até porque se ele não o fizer, qualquer parcela da sociedade que entre no Supremo, o Supremo vai decidir pela instalação da CPI. Ou seja, tem que autorizar investigações a respeito, como você mesmo pergunta, desse fato que aconteceu, que está matando a nossa gente. Olha, você pergunta também que tipo de interesse ele defende. No momento ele é presidente do Senado, eu espero que ele tenha uma visão de olhar para todos e não vacile no momento em que for chamado efetivamente pelo Supremo ou pela população a instalar a CPI. Porque eu sempre digo que quem não deve não teme, uma CPI como essa vai a fundo na questão, vai ver quem foi quem. Vão ser responsabilizados aqueles que foram relapso numa área tão importante como é a da saúde, ou seja, aqueles que deveriam estar na linha de frente, organizando a sociedade, como todos os países estão fazendo, e aqui no Brasil, infelizmente, é essa a esculhambação. CPI tem que ser instalada, doa quem doer.
Na semana passada, Paulo, nós tivemos a triste notícia da morte do colega de vocês de Senado, o Major Olímpio, do PSL de São Paulo, que já estava internado há alguns dias em uma UTI de um hospital particular em São Paulo. Ele tinha 58 anos, era considerado uma pessoa com a saúde de ferro por conta do seu passado como policial militar, e essa morte causou uma enorme comoção em Brasília. Primeiro, Paulo, como é que vocês, senadores, receberam essa notícia da morte do Major Olímpio, o terceiro na casa que sucumbiu à Covid-19? Antes dele, tivemos as mortes de Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, e José Maranhão, do MDB da Paraíba. E qual é o sentimento do plenário da casa em relação à doença depois de tudo que temos visto? O novo coronavírus não é brincadeira, está longe de ser a tal gripezinha que o Bolsonaro insiste em dizer, Paulo. Olha, eu lamentei, como todos lamentaram, né, com muita tristeza. Eu tinha uma relação muito boa com todos eles, né, com o Major Olímpio, que inclusive me ajudou num projeto que eu encaminhei, que foi a abordagem policial, veja bem, a abordagem policial. Realmente também, não só o Major Olímpio, mas o Harold de Oliveira, ele atuava na comissão que eu presido, Comissão de Direitos Humanos. Sempre que eu convidava, ele estava lá presente, disposto a colaborar com o colo e também com ideias. José Maranhão é quase que uma lenda, né? Tanto que falam em botar o nome de umas galerias do Congresso, com o nome dele. Presidiu a CCJ há muito tempo, com muito equilíbrio e tranquilidade. Consequentemente, a morte deles foi impactante, né? Três cidadãos, digamos, de uma excelente relação com os seus colegas no parlamento e demonstravam estarem muito bem de saúde, né? E, de repente, morreram pelo Covid. Isso mostra, claro, que o novo coronavírus, ele ataca, não importa a classe social, atinge a todos. E no colapso que se encontra o Brasil hoje, eu vejo no meu próprio Rio Grande que as pessoas estão morrendo na fila já, que não tem lugar nos hospitais. Bom, eu espero que o Senado, que já teve, acho que quase uma dúzia, o Congresso, mais de uma dúzia de pessoas contaminadas, e foram 3 senadores, se não me engano, já morreram 2 deputados. Mediante esse quadro, nós temos que reagir. É preciso vacina, 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 vacina e vacina já. Eu sou a favor da mesma posição que tem a presidente da OMC, Organização Mundial do Comércio, que nem que ser parcialmente flexibilizar a patente das vacinas para que todos sejam vacinados. Se todos não forem vacinados, o Brasil pode se tornar um celeiro, aí sim, um celeiro negativo, onde o vírus vai se desenvolver, fala em primeira cepa, segunda cepa, terceira cepa, e vai ajudar a contaminar o mundo. Não queremos isso, por isso quando eu falo de liberar a vacina, inclusive parcialmente, nem que seja a patente, para que ela seja produzida em grande escala. Estamos falando aqui em salvar a população de todo o planeta. Eu devo confessar que me surpreende, Paulo, o fato de o presidente da República sequer ter lamentado a morte do senador. Ele silenciou diante dessa notícia trágica. O Major Olímpio, antigo aliado do presidente, vinha se colocando frontalmente contra as ações irresponsáveis do ex-capitão durante a pandemia. Passou a ser visto como um adversário pelo Palácio do Planalto, mas isso evidentemente não justifica a falta de empatia e de respeito ao cargo que ele ocupa. É obrigação moral de um presidente lamentar a morte de um parlamentar. Por que o senhor acha que o Bolsonaro se calou em relação à passagem do Major Olímpio, senador? E esse fato aumenta a pressão sobre o Rodrigo Pacheco em relação à abertura de uma CPI? O que é que os senadores têm comentado a esse respeito? O Major Olímpio, de fato, ele foi aliado do presidente, esteve na campanha do presidente, mas quando ele percebeu a desgovernança, quando ele percebeu que o governo não disse por que veio, pelo contrário, é uma atrapalhada geral, negando tudo aquilo que é bom senso, a própria ciência, duvidando de uma pandemia que está aí, matando milhares e milhares de brasileiros,
ele passou a cobrar do governo e se rebelou, né? Isso tudo fez com que, claro, e com a morte em seguida do Major Olímpio, a indignação dentro do Congresso foi crescendo. Achamos que o presidente errou, mais uma vez, ele era todo dia, né? E não demonstrar pelo menos a sua solidariedade com o Major Olímpio, que era um quadro político respeitado por todos, por situação e oposição. Todos esses erros, esses equívocos, claro, vão contribuindo para a abertura de uma CPI. Os senadores, pelo que eu percebo, estão dispostos, ou chega aqui logo vacina para todos, ou vai se instalar a CPI, e se fala até em paralisar o Congresso, enquanto a gente não consiga fazer com que a vacina chegue e os culpados sejam responsabilizados. E essa troca no comando do Ministério da Saúde, que ainda nem foi de fato concretizada, com a saída do Pazuello e a chegada do cardiologista Marcelo Queiroga, senador? Há muita gente dizendo que essa seria uma tentativa do Jair Bolsonaro em desidratar as denúncias contra o general, que ainda ocupa o ministério nessa gestão da pandemia. Parece que o ex-capitão já tenta até manter o foro privilegiado para o seu subordinado, criando um novo ministério. Como é que vocês lá no Senado interpretam essa troca no comando da pasta, Paulo? Não me parece que foi apenas uma mudança na intenção de alterar a estratégia de combate à Covid-19. Tanto que o próprio Queiroga já admitiu que a política não é dele, e sim do governo. É lamentável essa troca de ministro toda hora, né? Já deve ser o quarto, quinto ministro que o governo troca, porque como ele está perdido, ele não tem noção do que está acontecendo no país. Ou se tem, aí é pior ainda, né? É pior ainda, está colaborando para a morte em massa da nossa gente, né? Por isso que, nesse momento, mais do que nunca, nós não poderíamos ficar sem o ministro da Saúde. É a principal pasta mediante a pandemia. Não temos ministro. Eu repito aquilo que eu disse há um pouco tempo atrás. Como é que pode, num momento triste, com o nosso povo sangrando, chorando, o responsável pela área não tem, que é um ministro que já saiu, mas não saiu, e um que viria, mas não veio, ou veio, mas não tomou posse. É essa bagunça, isso é uma demonstração da bagunça do governo e a situação que nós encontramos. Ou seja, e mesmo da um ou outro, pessoal, isso é uma política de governo. Confusão, exclamação, mas quem morre é o brasileiro. Isso que é inadmissível. Paulo, diante da paralisia do governo federal para conseguir doses das vacinas contra a Covid-19, o Congresso não tem o dever de liderar um esforço de diplomacia, envolvendo aí as comissões de relações exteriores, com as empresas fabricantes dos imunizantes em todo o mundo, para que o Brasil possa acelerar a compra dessas milhões de doses para reduzir o estrago provocado pela pandemia? O Senado, por exemplo, tem atuado neste sentido de alguma forma? O Congresso vem fazendo isso, né? O Congresso tem falado com o mundo, né? Diversos senadores, documentos, cartas que assinamos em conjunto. Tudo é feito. Eu, toda vez que vai nessa linha de entrar na diplomacia, de ser estadista, eu me somo a todos aqueles que querem dialogar. Não importa a questão ideológica, não importa a questão partidária, não importa o ano que vai ter eleições, eu quero ajudar a salvar brasileiros. Por isso que digo que o Brasil errou de novo quando, na reunião da Organização Mundial do Comércio, eles se posicionaram contra a possibilidade de uma quebra de patente. Ora, nós somos o país mais atingido. Se fosse flexibilizado a patente, nós poderíamos, via o Butantan e via o Cruz, começar a trabalhar, porque essa pandemia não termina agora no fim de ano. Vocês sabem que não termina. Com essas novas transformações, nós temos que nos preparar para um longo período. E aí é só garantindo aos países que têm condição de produzir a vacina
até porque os que não têm condição de produzir, teriam a vacina, então, doada. Senador, com sinceridade, é possível se alimentar a expectativa de que o governo Bolsonaro não chegará ao fim? Crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente nós temos vários. Há também aquela ação no Tribunal Superior Eleitoral que investiga o financiamento ilegal da chapa Bolsonaro-Mourão nas eleições de 2018, que seria inclusive a melhor alternativa, pois tiraria logo os dois do Executivo Federal. O problema é que as ditas instituições seguem impassíveis. O Supremo aparentemente amedrontado com as ameaças autoritárias do ex-capitão e o Congresso comprado, isso sem contar a impossibilidade de termos pressão popular nas ruas por conta da pandemia. Isso porque eu nem citei o programa ultraliberal que está colocado, retirando direitos da população pobre, do servidor público e entregando o Estado Nacional. O senhor acha que o Bolsonaro seguirá até o fim do mandato com todos esses crimes nas costas, liderando um verdadeiro genocídio da população brasileira? Olha, você pergunta no final que eu acho, se esse governo vai chegar até o fim. Eu sempre digo, uma CPI, ou mesmo uma investigação desse porte, como é o caso do presidente do Brasil, tu sabe como começa ou não sabe como termina, né? É lamentável tudo que vem acontecendo, o povo está morrendo covardemente via esse vírus, e aqueles que negaram o vírus, negaram a realidade, vão ter que assumir toda a sua responsabilidade. A palavra de ordem, diga assim, desde o início, comprar vacina, como fizeram os outros países que compraram até 3 vezes mais do que precisavam para enfrentar o próprio desdobramento. O Brasil está aí os documentos mostrando que ele se negou, o laboratório oferecia, infelizmente, se negaram a comprar as vacinas. É essa a situação que nós encontramos. Por isso que se ele vai ou não até o fim, depende da correlação de força lá no Congresso Nacional, né? Lá você sabe que muita gente lá gosta de ser governo. E aqueles que gostam de ser governo não conseguem medir a incoerência de um homem público. Não é querer ser ou não ser governo, oposição ou não oposição. Tem que pensar no povo brasileiro, pensar na nossa gente, pensar no sofrimento de pai, de mãe, de filho, de nora, de neto, de bisneto, enfim, que estão todos sofrendo muito. Todo mundo sabe o que significa esse vírus na vida de cada um e nas famílias, e não responde à altura. Vamos fazer a nossa parte. Eu, com certeza, estarei sempre na linha de fazer o bem sem olhar a quem. E, nesse momento, fazer o bem é assegurar vacina, vacina e vacina, vacina, trabalho e renda, auxílio emergencial decente para todos. Veja o auxílio emergencial que eles colocaram de R$150. Isso é uma piada. Não dá uma cesta básica. Como é que alguém vai viver com R$150, que é a faixa aquela menor, né, que vai pegar a maioria? De fato, com esse time aí não dá. E como é que o senhor avalia a volta do ex-presidente Lula ao tabuleiro político do nosso país, senador? Eu vi uma pesquisa do Datafolha realizada na semana passada que aponta que 57% dos brasileiros consideram a condenação do seu colega de partido justa e 51% dos entrevistados dizem que o ministro Edson Fachin agiu mal ao anular as decisões da Lava Jato. Diante dessa rejeição de pouco mais da metade dos brasileiros, senador, o senhor acredita que o Lula ainda possa ser a alternativa ao bolsonarismo? Olha, você mostra alguns dados de pesquisa. Pesquisa, eu sempre digo, eu estou na vida pública há 40 anos, né? Eu vim para cá na Constituinte, mas me preparei para vir na Constituinte, estava na vida pública porque eu era sindicalista. Então, a gente somar os meus 5 anos de sindicalista e 35 aqui já, vai dar 40 anos na vida pública. E sempre trabalhei, olhei e respeitei pesquisas. Pesquisas é momento. Até um tempo atrás, ele tinha, não digo o dobro, mas um número bem mais avançado do que esse de agora, o atual presidente. Agora ele vai caindo cada semana. Te garanto que entre você ter me mandado essas perguntas e o dia que eu respondo, que é hoje, os números já são
cada vez menores a favor do atual presidente. Ele vai terminar em 20 e poucos por cento na minha avaliação, vai baixar de 30% de positivo e de apoiadores, ele baixa de 30%, e consequentemente não é só o Lula, né? Eu sempre digo que quem quer uma frente ampla pelo Brasil vai buscar o melhor candidato para ganhar as eleições. E claro que o Lula entrou no tabuleiro, entrou com muita força, injustiçado, é uma liderança, queira ou não alguns, internacional, é uma liderança respeitada no mundo, e já desponta como o candidato, digamos, de oposição, com o percentual mais alto de todos, mas tudo é um momento, como eu dizia antes da pesquisa, né? Se vai ser o Lula ou vai ser outro, que o tempo diga, que eu sempre falo que o tempo e somente o tempo é o senhor da verdade. Mas se você, como pergunta na última parte aqui das suas indagações, se eu acho que o Lula vai ter chances reais, eu acho que sim. O Lula, tudo indica hoje que poderá, porque ninguém pode ter certeza absoluta, né, ser o presidente da República eleito em 2022. Para encerrar, senador, as esquerdas têm conseguido atuar de maneira eficaz para demonstrar à população do nosso país a tragédia que é a gestão de Jair Bolsonaro. A estratégia utilizada pelo campo progressista, com todas as suas contradições, diferenças e incapacidade de construir unidade, tem produzido bons resultados, na sua opinião? Você pergunta se é possível a união das esquerdas. Eu vou além disso. Quem quiser ganhar as eleições nesse país não tem que pensar só numa frente de esquerda. Tem que pensar numa frente ampla pelo Brasil, que eu defendo há muitos anos. Há 10 anos atrás eu já escrevia muito sobre isso. Você tem que entender que tem que governar primeiro para todos, não como faz o atual governo, que só quer governar para os seus eleitores. Ganhando as eleições, governar para todos, todos mesmo. Governar para o centro, para a esquerda e para a direita. Agora, a composição no momento da disputa eleitoral, ela se dará da esquerda, no mínimo, até o centro. Foi assim com o Zé Alencar, lembra? O Zé Alencar é meu amigo, foi ao Rio Grande do Sul na campanha, acompanhei ele, inclusive na Fieres, em outros lugares. Era um grande empresário. E agora, como é que faz? Nós rompemos e saímos da bolha e caminhamos de forma mais ampla, e por isso o Lula ganha, se reelege, elege Dilma e ela se reelege. Aí sofreu um golpe porque eles sabiam que a tendência era o Lula voltar novamente. Bom, isso tudo mostra que nós fomos, sim. Quem é que não dava no governo Lula e Dilma, eu diria? Olha, se não não ser o PSDB e o DEM, os outros partidos, praticamente todos, estavam ou na composição ou tinham um compromisso, digamos, em nome da democracia, de torcer pelo governo, para que o governo desse certo. Com isso eu digo que, sim, é possível, sim, fazermos uma grande frente ampla pelo Brasil que não fique só na esquerda. Somente assim que a gente muda o curso da história e possamos, nessa caminhada, eleger um governo, que não é só um homem, um governo comprometido com toda a nossa gente, todo o nosso povo, com as políticas humanitárias, soberania, liberdade, justiça, direito dos trabalhadores, liberdade em todo sentido, como, por exemplo, liberdade sindical, liberdade política, enfim, como alguém já disse, liberdade abrasada sobre nós. Com a democracia, sem a democracia, nada. Senador, muito obrigado por mais uma vez o senhor estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero desejar uma ótima semana de trabalho para o senhor e deixar aqui também o meu abraço. Um abraço. Conversamos aqui com o senador pelo PT do Rio Grande do Sul, Paulo Paim. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Lígia Bahia, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada pelo convite para estar aqui de novo. Lígia, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no programa. Lígia, da última vez que nós conversamos, lá no início do mês, o Brasil registrava uma média móvel alarmante de pouco mais de 1.500 óbitos diários pela Covid-19. Hoje, menos de 20 dias depois, já morrem mais de 2.400 brasileiros por dia, 60% a mais que na nossa última entrevista. Caos é pouco para representar o momento que estamos atravessando, Lígia. Parece que estamos em uma realidade paralela, onde a vida humana tem o mesmo valor, não sei, de um pedaço de papel amassado. Eu te confesso já não saber mais nem o que dizer diante dessa obrigação de noticiar diariamente o genocídio que nós vivemos, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. Não é nada fácil, Lígia. Ainda há algo que possa ser dito dessas ações do governo federal sem que nós nos tornemos repetitivos? Bem, realmente, né? Acho que a exaustão é assim, a nossa. Nós estamos exaustos, né? Todos nós, todos os brasileiros e brasileiras, estamos todos e todas exaustos. Eu penso que sim, né? Infelizmente, nós temos novidades aí, né? Que é, por um lado, assim, uma novidade boa, que é um certo despertar de governadores e prefeitos, né? Que finalmente entendem a necessidade de fechamento, né? De fechamento radical das atividades e serviços da economia. Como você disse, né, Anderson, nós mais que dobramos o número de mortes num espaço de tempo muito pequeno. Significa que acelerou enormemente a transmissão, né, do Covid no Brasil. Hoje o Brasil é o epicentro da pandemia, é o país com o maior número de mortes, né? Todos os países têm curva descendente, nós estamos com curva ascendente, inclusive a Índia, né? Que é um país, digamos, com renda menor que a do Brasil, com uma população maior. Então, não há justificativa a não ser, né, a intenção genocida para essa situação que o Brasil se encontra. Então, a novidade é essa, né, uma boa novidade, uma certa consciência sanitária de prefeitos e governadores, mas, por outro lado, a gente viu, né, o presidente da República sendo contra, né, indo ao Supremo Tribunal Federal para ser contra os estados e as cidades brasileiras. Então, vai judicializar de novo, né? Então, enfim, a gente fica nessa, digamos assim, nesse cabo de guerra, né? Puxa para lá, puxa para cá. Agora tem mais gente puxando para o nosso lado. Mas, de qualquer maneira, a gente continua sem coordenação, enfim, a gente tá num mar, né? Num mar com tempestade, sem comandante, né? O que mais impressiona, Lígia, é que o Bolsonaro troca o comando do Ministério da Saúde pela terceira vez em um ano e o substituto do general Eduardo Pazuello garante que manterá a política adotada até aqui pela administração federal. É desesperador ouvir um negócio desses, Lígia. O que você espera do Marcelo Queiroga à frente do Ministério da Saúde? Nós pensamos, né, que primeiro tem um certo mistério, né? Por que o Marcelo Queiroga não foi nomeado até agora, né? A gente, na realidade, está com 2 ministros, teve uma cerimônia na Fiocruz com 2 ministros, a cerimônia sobre vacinação, então, realmente, uma situação completamente ímpar, né, singular, porque a gente já tem o 4º ministro da Saúde, né, durante a pandemia, seria o 4º ministro da Saúde, ministro que mas não é. Então, eu não espero nada, eu espero que esse ministro... primeiro vamos ver se ele vai ser nomeado, né? Se ele for nomeado, pode ser que ele tenha alguma equipe técnica, né? Se pelo menos, por exemplo, ele nomear para a Secretaria de Vigilância à Saúde alguém técnico, uma pessoa normal, né? Normal, que eu quero dizer, assim, é uma pessoa que faz o que tem que fazer. Claro que vai ser melhor do que pior, né? Mas a gente não sabe, literalmente a gente não sabe, porque o Marcelo Queiroga já deu demonstrações assim muito desfavoráveis, né? Não sabe usar máscara, já disse que vai seguir tudo está bem, que ele vai visitar as UTIs para verificar se de fato as pessoas estão morrendo, né?
assim, essa declaração dele repercute uma do próprio presidente da República, que não acredita que as pessoas estão morrendo de Covid, né? Ele sugere, digamos assim, uma inspeção nos CTIs, quer dizer, de uma violência, né? de uma falta de empatia, de compaixão. Enfim, então o Queiroga é um médico que deu essa declaração, né? Muito, 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 muito. Enfim, assim, o que a gente pode esperar disso, né? Então, mas vamos ver, claro, né? Sério, a gente tem que ter esperança, né? Nós todos aqui temos que ter esperança. Então, me parece que é muito importante a gente apoiar essa CPI né, da pandemia. Eu espero que essa CPI da pandemia prospere. Eu penso que há uma relação causal entre a CPI da pandemia e a saída do Pazuello. Então, eu penso que está na hora da gente continuar pressionando, né? Todas as tensões, as pressões políticas que nós continuarmos a fazer, elas, enfim, eu acho que tem algum efeito, né? Demonstra que esse negacionismo, essa arrogância genocida tem certos limites, né? Então, eu acho que foi um movimento assim, de reconhecimento de uma derrota, né? Pazuello é um general derrotado, mas precisamos mais, né? Precisamos ir em frente. Claro, né? A gente precisa que o chefe dele saia, né? Mas, enquanto não saia, é preciso que a gente não deixe pedra sobre pedra, né? Que essa construção monstruosa vá sendo demolida. E por que insistir, Lígia, nessa estratégia absolutamente equivocada em relação à pandemia, inclusive questionando judicialmente as medidas de governadores determinando o fechamento das atividades não essenciais? Você consegue entender qual é a lógica desse governo, Lígia? Eu acho que eu consigo mais ou menos entender a lógica, né? Tem uma lógica, né? E preciso que a gente compreenda, né? Há uma intencionalidade, né? E a lógica, eu penso que é a ideia da imunidade de rebanho, que algumas pessoas vão morrer, mas para o bem de todos, né? Então, a ideia é que, não, os mais fracos morrem, e aí a economia retorna, o Brasil cresce, todos têm emprego, todos terão alta renda, e vai estar tudo certo, né? Eu acho que essa é a ideia de imunidade de rebanho, que a gente não precisa fazer nada, porque nada que se fizer dará certo e a gente não tem jeito. Então não tem jeito, é isso. Alguns morrem, mas na realidade não são alguns, né? São 300 mil. Isso não é alguns, né? Não é mesmo. Então essa é uma lógica assim, que é eticamente insustentável, né? Porque eu quero explicar assim, para os nossos ouvintes, nunca uma epidemia foi tratada dessa maneira pela humanidade, ao longo da história da humanidade. A humanidade sempre combateu ativamente as epidemias. Claro que com compreensões diferentes do processo natural da doença, não é? Sabendo mais, sabendo menos as causas de transmissão, mas a humanidade nunca considerou que era normal que as pessoas morressem, que não há nada a fazer. Então, digamos assim, nós estamos diante de alguma coisa muito inédita, né? Como experiência humana. E um grupo muito coeso, né? Em relação a isso. É claro que é preciso também que a gente converse sobre isso, né? Estão muito amparados numa tradição, né, do Estado brasileiro de ser um Estado genocida, né? O Estado brasileiro não é genocida pela primeira vez, não é? Então, é um Estado que encarcera, um Estado que mata jovens negros, não é? Que a polícia mata, né? Mata indiscriminadamente, arbitrariamente. Então, enfim, basta ver que nós viemos aí de uma escravidão, né? Então, que a vida humana tem valores diferentes, né?
brancos ricos valem mais do que negros pobres, né? E é mais ou menos assim que... então, acho que é uma concepção, né? Uma concepção de imunidade de rebanho conjugada com uma tradição muito cruel, né? Extremamente cruel do Estado brasileiro. Esse documento divulgado no último domingo, Lígia, por centenas de economistas e empresários, representantes do capital hegemônico, pressionando o governo federal por medidas efetivas contra a Covid-19, apontando também os prejuízos econômicos que o Brasil tem tido com a doença, tem o poder de mudar a situação, na sua opinião? Em relação à carta, né, a carta dos economistas, a carta, ou chamada carta dos banqueiros, como quer que se denomine, né? Acho que é um documento importante, né? Por quê? Porque é uma rachadura, né? É um documento de pessoas que demonstram assim, nós não estamos concordando com as estratégias atuais do governo, não quer dizer que não tenham concordado com as anteriores. Nós não estamos concordando com as estratégias atuais, isso é importante, né? É importante porque a gente ganha, digamos assim, aliados que não são aliados de uma trajetória, né, mas só de uma viagenzinha, né? Acho que é muito bom que tenha acontecido isso, que tenha mais gente para o lado de cá do que para o lado de lá, mas é claro que é um documento muito insuficiente, né? Porque, na realidade, veja, em momento algum o documento aponta o que nós estamos dizendo há muito tempo, né? Que nós temos uma estrutura tributária extremamente regressiva e que é preciso que isso mude, né? Inclusive taxando dividendos, lucros, grandes fortunas, etc. Então, como resolver essa crise se não com essa mudança de estrutura, né? Da divisão, digamos, de um pouquinho mais de consideração pelo trabalho e não pelo capital. Então é um documento, eu acho, conjunturalmente muito importante, tem que ser considerado, tem que ser saudado, mas é um documento insuficiente em termos de projeto para o Brasil, né? Então eu quero demarcar isso, né? Penso que é muito importante, porque nesse momento todos aqueles que forem contra o genocídio estão do nosso lado. Nesse momento é muito importante que a gente, o que nós precisamos é salvar vidas, não é? Mas também reconhecer que somos forças políticas, né? E pensamentos e formulações, nós temos formulações distintas, né? Agora, Lígia, você e o professor Leonardo Matos desenvolveram um estudo que ratifica tudo isso que nós dissemos até aqui, que a pandemia está em um grau de descontrole no nosso país, que os hospitais não têm condições de atender a todos os doentes. Vocês propõem como medidas para conter a ampliação dessa tragédia um lockdown no país, com o fechamento inclusive de aeroportos e rodoviárias. Além de parabenizar você e o professor Leonardo Matos por esse belo trabalho, Lígia, que foi publicado na edição do último domingo do Jornal Globo, eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes como é que vocês elaboraram esse estudo, que fatores vocês levaram em conta, a que conclusões, além dessas que eu já citei, vocês chegaram. Bem, o nosso estudo é um estudo assim, bastante simples, né? Não quer dizer simplificado, mas é um estudo bastante simples. O que nós fizemos foi analisar um conjunto de parâmetros assim, que nós temos em relação à pandemia, né? Inclusive a taxa de transmissão, a média móvel de óbitos. Então, nós fizemos um painel com todas as informações possíveis, né? E, a partir desse painel, então, nós chegamos a essas conclusões, né, da importância de uma ação que seja uma ação nacional, porque, na realidade, o que nós temos hoje é uma situação da pandemia que ela é sincrônica no país, né? Nesse momento, todos os estados e regiões têm situações extremamente difíceis. É diferente do início da pandemia, no qual a gente tinha uma situação, lembra? Não sei se vocês lembram, em Manaus, depois em Belém, no Rio de Janeiro, mas naquele momento a gente tinha um mapa que ele coloria mais alguns lugares. Nesse momento a gente tem um mapa brasileiro todo vermelho, né?
Então, é mais ou menos isso que a gente tenta ali, a gente tenta evidenciar, né? A gente tenta evidenciar que é preciso que as ações elas não sejam fragmentadas, isoladas. E, além disso, também, uma tendência, né, de prefeitos assim, fecha o camelódromo, mas abre bar e restaurante. Fecha bar e restaurante, mas abre academia de ginástica, né? E a gente também tenta demonstrar ali que essas medidas elas não podem ser assim, né? Não, isso não faz sentido, que tem que ter um fechamento e a gente recomenda assim de pelo menos 14 dias, né? Que não é o que tem assim os decretos, né? Os prefeitos e governadores não estão propondo 14 dias, estão propondo no máximo 10 dias, que é um tempo pequeno, né? O ideal seriam 21 dias. Já há estudos que demonstram que o tempo ideal desse fechamento deveria ser de 3 semanas, né? Enfim, então, o que é importante ali, né, é um estudo, né, professor Leonardo e eu, né, não é uma novidade, é só uma sistematização, é mais uma sistematização das informações que temos, né? E demonstrar isso, né, que nesse momento o Brasil é um problema, né, é um problema e que se a gente deixar assim, né, que é o que você está perguntando, né, se deixar assim a situação explode, né, explode mesmo, né, porque nós já estamos com amigos, amigo de amigo, parentes, todos com Covid, internados, em situação super difícil, né, difícil arrumar vaga, difícil o atendimento, os profissionais de saúde estão completamente exaustos, mas completamente, não é possível imaginar que as pessoas possam trabalhar nesse ritmo, né, por mais de um ano. Essas pessoas estão há mais de um ano num tipo de trabalho extremamente estressante, e são as mesmas, né, porque enfim, não é muito fácil, né, treinar profissionais tão rapidamente assim para exercer funções que são funções especializadas. Então, é mais ou menos essa situação, né? Nosso estudo, então, ele é divulgado dessa maneira, né? Mas o que a gente queria mesmo, né? A mensagem que a gente queria transmitir é que essa ideia assim, tudo bem se tiver leito, ela está incorreta, né? Porque como assim tudo bem se tiver leito, né? O nosso amigo Cristóvão Bastos sempre comenta. Bom, então você pega o carro, dirige a 300 por hora, bate com o carro e fica feliz porque tem um leito de CTI. Não, né? Não, por favor, não fique, né? Porque todos os que... CTI se chama, né, Centro de Terapia Intensiva. Significa que as pessoas têm risco de morte. As pessoas que entram no CTI têm risco de morte. Então, não é para ir para um CTI, né? É para não ir para um CTI. Então, essa ideia, então abre leito de CTI, então está resolvido o problema. Não está resolvido o problema, né? O problema estará resolvido quando a taxa de transmissão da Covid diminuir. Aí sim, aí a gente vai ter menos mortes, né? Então, a ideia foi essa, um pouco a gente falar, olha, jornalistas, né, por favor, não fiquem só falando da ocupação dos leitos, né? Vocês chegaram a apresentar esse estudo aos gestores públicos do nosso estado, Lígia? Eu pergunto isso porque o prefeito Eduardo Paes e o governador Cláudio Castro parece que não estão falando a mesma língua no que diz respeito às medidas de combate à Covid-19. Enquanto o município ordenou o fechamento das atividades não essenciais, mantendo abertos apenas supermercados, farmácias, pet shops, restaurantes que atendem por delivery, entre outros poucos estabelecimentos, o Estado decretou um superferiado de 10 dias, que foi apelidado pelo próprio Eduardo Paes de Castrofolia, visto que muita gente deve aproveitar esse período para viajar e se confraternizar, o contrário do que esse momento pede. Como é que você avaliou essas medidas tanto do governador como do prefeito, Lígia? E vocês apresentaram esse estudo que fizeram a eles? Não, né? E não fomos convidados a apresentar. Nós sempre estamos assim, os convidando, né? Tentando o máximo possível manter canais de diálogo abertos, mas não.
Mas o prefeito Eduardo Paes fez uma reunião com o comitê científico, né? Um comitê científico muito respeitável que ele reuniu. É quase uma primeira reunião que o prefeito Eduardo Paes faz com o comitê científico. E, digamos assim, uma reunião importante, né? Porque foi também com a Prefeitura de Niterói, e os dois prefeitos, então, consensualmente, e com seus comitês científicos, decidiram fazer, então, restrições, né, medidas de restrição mais radicais, que é muito, 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 muito importante, né? Nós apoiamos, assim, integralmente ambos os prefeitos. O governador do estado é o contrário, né? O governador do estado, inclusive, também mencionou que iria judicializar, queria contra essas medidas. Então, o governador do estado mantém aquela ideia, né, que nós comentamos anteriormente, que não, né? O importante é a economia. E está uma certa atitude, assim, um pouco, eu diria assim, muito negligente, né? Muito desengonçada, né? Que é essa de dar decretação de feriados. Então, que não vai adiantar nada, né? Também não gosto muito dessa ideia de como o prefeito da cidade do Rio de Janeiro está se dirigindo ao governador do estado. Nesse momento, me parece que qualquer uso político das brigas, ele é de extremo mau gosto, né? Não se trata de dizer eu sou ótimo e o outro é péssimo, né? Nesse momento, a gente teria que usar estratégias assim de muito convencimento, inclusive tentando trazer esse governador, né, que é um governador, todos sabem, né, um governador provisório, né, provisório do provisório, que substitui um governador também eleito em condições muito, muito específicas, né, que nós temos também um secretário de Estado que é substituto do secretário. Então, instituições muito frágeis, né? E o que a gente espera é que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né, que tem parlamentares, que são parlamentares, que são do nosso lado, né, que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro suporte, né, dê apoio a uma posição que é uma posição mais adequada para esse momento, né, que é a posição de restrição, de afastamento social, né, de restrição das atividades econômicas. Lígia, dá para prever qual será o cenário da pandemia no país se nós não adotarmos medidas severas e imediatas de restrição de circulação das pessoas? Onde nós podemos chegar nesse número de mortes, na sua opinião? Eu já ouvi alguns especialistas falando em 5.000 óbitos diários, caso nada seja feito. É por aí mesmo? Poderemos chegar ao ponto de ver pessoas morrendo nas ruas sem atendimento nas próximas semanas? Bem, o nosso pesquisador, né, o Nicoleles, ele afirmou isso, né, ele faz uma predição, né, uma previsão. Eu não sou especialista em previsões, eu não conheço esses modelos de predição, de previsão, então eu acho que se eu afirmar alguma coisa para você e para os nossos ouvintes, eu vou estar sendo, enfim, isso não será uma informação importante, então eu prefiro pular um pouco essa pergunta, mas sim, né, o que eu posso dizer é que as mortes continuarão aumentando. A gente entrou num patamar muito elevado de número de mortes. Para diminuir é difícil, não é? Veja, olha só, se a gente fizesse um lockdown de 21 dias, a gente conseguiria reduzir 50% dos casos, não é? E demora ainda, né? Porque digamos assim, tem um delay. Tem um hiato entre fazer o lockdown e isso ter efeito para derrubar, né? Derrubar, entre aspas, a transmissão. Então, é super, super, super importante, né, que a gente tenha essas medidas, porque nós estamos numa situação, nesse momento, extremamente grave, né? Muito, muito, muito grave. Significa, veja, assim, não tem mais para onde correr, né? Todas as tentativas de abrir leito, elas vão bater no teto, né? Porque onde que vai se achar recurso humano para isso?
Onde que vai se achar mais oxigênio? Né? Tudo isso que deveria ter sido planejado, deveria estar à nossa disposição, não está, né? Inclusive, a gente não falou sobre isso, né? Mas nós estamos num processo muito lento de vacinação, né? Com todo, assim, com muitos atrasos, né? Com muita propaganda, né? Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. E aí, não vai ter, né? Vai atrasar. Então, com a nossa cobertura vacinal é pífia, né? Então, a gente não vai conseguir controlar isso com a vacina, certamente, né? Pode ser que no segundo semestre esse quadro seja um quadro mais favorável, mas nesse momento não é, no primeiro semestre não é favorável. Então, a gente precisa mesmo, né? Precisamos mesmo, né, exigir respeito à vida, né? Que é o que faltou durante o tempo todo, não é? E aí eu penso que não é respeito à ciência, né? Não é, a ciência tem razão, não tem razão, não. Nesse momento, nós queremos que brasileiros e brasileiras vivam, que tenham direito à vida, né? Não se trata de quem tem razão, de quem não tem razão, né? É preciso permitir a vida, permitir que as pessoas possam viver. Então, tá mais do que na hora, né, da gente falar tudo isso que a gente tem falado, mas eu acho que está na hora mais de agir, sabe? Da CPI, da pandemia, da gente dizer que esses transportes públicos são horrorosos, que isso é inadmissível, né? É inadmissível que os trabalhadores sejam tratados assim, né? Sempre foram, né? Mas não é porque sempre foram que amanhã e no futuro terão que ser, né? Então, eu penso que a gente tem aí um processo de mudança pela frente, né? No qual nós somos, assim, peças, né, muito importantes, né? Enfim, a nossa ação, né? A gente precisa estar junto e a gente precisa estar junto como sujeito dessa transformação, né? Eu acho que nos cabe, né? Não é alguma coisa assim, sim, é o Bolsonaro, a culpa é do Bolsonaro. Tá bem, claro, né? Mas também é dos empresários brasileiros, né? Também é dos partidos políticos no Brasil. Também é do nosso vizinho, né? Também é dos médicos, né? Do Conselho Federal de Medicina. Então, eu acho também que está na hora da gente fazer um certo balanço, né? Que seja um balanço mais realista desse panorama, né? Lígia Bahia, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar aqui também o meu abraço. Bom, eu é que agradeço, né, de novo e muito, né? Sempre as oportunidades de estar aqui, sempre ajudam muito a gente a refletir, né? Sempre é um desafio, né? Tá aqui no programa Faixa Livre. Nós sabemos que esse público é um público muito exigente, né? E a gente sempre, enfim, fica um pouco nervoso, né? Será que vai conseguir corresponder? Mas espero que sim, né? E sempre estou disponível para voltar. Obrigada. Conversamos aqui com a médica e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã.